Meus irmãos, minhas irmãs, dia 2 de março, terça-feira da segunda semana da Quaresma. Na primeira leitura, escutamos Isaías 1, 10, 16 a 20. Começa o Senhor falando pela boca do profeta. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvidos ao ensinamento de nosso Deus, povo de Gomorra. Sodoma e Gomorra são duas cidades que foram destruídas devido à desobediência a Deus, por não terem sido capazes de acolher o Senhor. E diz o Senhor: deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Então o Senhor toca na ferida do pecado de Israel nesse momento. É que ele não vive o direito. Por isso não corrige o opressor, deixa o opressor fazer a maldade e não julga os mais vulneráveis com direito, com justiça. Julgai a causa do órfão, defendei a viúva. O órfão e a viúva, símbolo dos vulneráveis. Também o Senhor fala para nós isso hoje. Como estamos caminhando? Como encarnamos a palavra de Deus na nossa vida? Exercemos o direito como Deus exerce o direito? Com justiça e com misericórdia, corrigindo o opressor e sendo misericordioso com os mais vulneráveis? Ou pelo contrário, apoiamos o opressor e castigamos os mais vulneráveis? Palavras duras de Deus por meio do profeta, palavras ditas naquele tempo que continuam sendo ditas a nós hoje pelo Senhor. No Evangelho de hoje, Mateus 23, 1 a 12, Jesus se refere às lideranças de Israel e diz: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Eis o grande problema, muitas vezes, da nossa esquizofrenia. Falamos de Deus que é amor e não praticamos o amor. Falamos de Deus que é justiça e não praticamos a justiça. Falamos de Deus que é misericórdia e não praticamos a misericórdia. Há uma frase atribuída a São Francisco. Eu disse atribuída a São Francisco porque não se encontrou até hoje o lugar que esta frase aparece na boca de São Francisco. Mas é uma frase carregada de sentido. Pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Independente de quem tenha dito, é importante isso. O que essa frase está querendo dizer? Pregar com testemunho. Muitas vezes nós pregamos com as palavras, mas nossas atitudes negam. As palavras comovem, mas o testemunho arrasta. Jesus, suas palavras eram condizentes com suas atitudes. Aquilo que Jesus falava, ele vivia. Por isso peçamos ao Senhor que a gente seja capaz de viver essa palavra e que a nossa vida, o nosso testemunho seja a grande pregação, para que de fato, quando usarmos as palavras, nossas palavras venham com a autoridade de quem dá testemunho da palavra, que é Jesus. Por isso digamos: Sacratíssimo Coração de Jesus, eu confio em vós. Nossa Senhora do Sagrado Coração, esperança dos desesperados, rogai por nós. São José, exemplo e padroeiro dos amigos do coração de Jesus, rogai por nós. E por intercessão de Santana, padroeira de nossa Diocese de Caicó, e de São José, neste ano josefino, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Amém.